Seja bem-vindo ao canal O Banquete. Este é o nosso episódio piloto e a partir de agora, creio eu, esse será o seu canal oficial de estudos clássicos e de vida intelectual. Nós trataremos aqui acerca de vários aspectos operacionais da vida intelectual, como leitura, vida de estudos, atenção, memória, imaginação, etc. E, sobretudo, sobre algumas disciplinas, como filosofia, história, religião e literatura. E por que o banquete? O banquete é um dos diálogos de Platão, um livro que, por muitos especialistas em filosofia platônica, é recomendado como um livro introdutório para a sua obra. E como Platão está ali no centro da filosofia grega, entre Sócrates e Aristóteles, sendo aluno de Sócrates e mestre de Aristóteles, então eu o escolhi para inspirar toda a produção intelectual que nós vamos empreender aqui neste canal. Nesse primeiro vídeo, nós vamos tratar sobre um dos temas que precede, que está ali na propedêutica da vida intelectual, que são as regras para a vida intelectual. Para fazer esse vídeo, eu li cerca de mais de 10 livros e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para os principais livros que eu li. E vou citar os autores ao longo das regras, mostrando para vocês onde está a passagem no livro e qual a relevância dela para a estrutura aqui do nosso pensamento, da nossa conclusão. Bem, dentre os livros que estiveram sobre a minha análise, eu comecei com Como Educar Sua Mente, da Susan Wise, passando também pelo Como Pensar Sobre as Grandes Ideias, do Mortimer Adler. Depois, Como Estudar e Como Aprender, do Emílio Miri Lopes. A Arte de Pensar, do Ernest Dimmer, e também O Trabalho Intelectual e a Vontade, do Julius Payot. Mas, dentre todos esses livros, 3 são os principais. A Vida Intelectual, do Aronian Sertilhan. Esse é o clássico, esse é o principal livro que nós vamos analisar aqui. Ver alguns dos seus trechos. O Trabalho Intelectual, do Jean Guiton, e também A Arte de Formar o Espírito, do François Charmot. Não custa lembrar que a leitura dos trechos que nós faremos aqui não substitui de forma alguma a leitura dos livros. Se você já leu algum desses livros, comente qual deles foi aqui nos comentários. Tendo dito isso, vamos para as regras. E a primeira delas é: persiga a sua vocação genuína. O que é aquilo para o que você acha que foi feito? O que é aquilo que te traz um entusiasmo incomparável? Aquilo sobre o que as pessoas mais te perguntam? Aquilo que o atrai mais em uma livraria? Aquilo sobre o qual você gostaria de ser perguntado no primeiro encontro com uma pessoa, num café, etc. Ao fazer essas perguntas, você rastreia algumas respostas que podem te dar o conceito da sua vocação, a definição da sua vocação. A sua vocação pode ser intelectual ou não. Ela pode ser uma vocação que se incline para atividades práticas. A sua vocação pode ser esportiva, a sua vocação pode ser artística, a sua vocação pode ser como trabalhador autônomo, pode ser de uma série de coisas que não tem nada a ver com a vida intelectual. Então, se ela for própria da vida intelectual, então você deve encontrá-la e depois perseguir dentro dela os assuntos, os grandes assuntos que mais brilham o seu olhar. E neste sentido, aquilo que a sua alma faz com extrema leveza é uma grande pista do seu talento natural, da sua vocação genuína. E então vamos ler alguns trechos
dos livros nos quais a gente está se baseando para a gente ter mais clareza a esse respeito. O primeiro deles será do próprio Sertilhant. É preciso entregar-se de todo o coração para que a verdade se entregue. A verdade só está a serviço de seus escravos. E outro, só se progride remando por si. Nenhuma correnteza pode levá-los até onde querem chegar. Estabeleçam pessoalmente sua rota e não sigam na esteira do que for aparecendo pela frente. Vamos ler mais um pequeno trecho agora do Jean Guiton. Um conhecimento que não se pode aparentar com o gênero de conhecimentos que amamos, que não tem nenhuma proporção, nenhuma relação, nenhuma semelhança conosco, não será vantajoso. Bem, mesmo depois desses trechos lidos e dessas dicas, se você ainda não sabe do que se trata a sua vocação, eu vou indicar para você dois livros modernos do Simon Sinek. O primeiro é Encontre o Seu Porquê e o segundo, Comece pelo Porquê. Eu vou deixar aqui embaixo também o link para esses livros. E a segunda regra é: torne-se polímata primeiro e depois torne-se especialista. Essa regra aqui, para você que já passou pela primeira e percebeu que você quer ser o intelectual, que você veio a este mundo para isso. Você não foi chamado para ser açougueiro, você não foi chamado para ser vendedor de plano funerário, para ser astronauta, para ser presidente do país. Você foi chamado para pensar, para ler, para escrever. Você foi chamado para buscar a verdade acima de tudo, para expor sua opinião embasada em documentos de ordem primária, para ser um polímata em primeiro lugar. E o que é ser polímata? A polimatia refere-se a conhecer e dominar diversas disciplinas, principalmente das humanas, da parte das humanas, diversas disciplinas com uma certa profundidade, ou seja, você não vai na máxima profundidade de todas elas, mas você supera a superficialidade e você conhece as interconexões entre todas elas. Você tem uma visão genérica sobre todas elas e uma visão mais profunda que superficial a respeito delas, em comparação com a superespecialização, que é você conhecer apenas uma disciplina e depois apenas uma subdisciplina e até o máximo que se sabe sobre ela. Então nós estamos numa era em que prevalece essa segunda abordagem e historicamente, quando nós lemos o livro O Polímata, do Peter Burke, nós vemos que essa segunda abordagem é muito danosa para o espírito humano. Vamos ler agora então um pequeno trecho do livro O Trabalho Intelectual, do Jean Guiton. A cultura não consiste em nos dispersarmos sobre todo o saber superficial, nem em nos circunscrevermos a uma única especialidade. Consiste sim em cavarmos no lugar onde estamos até que encontremos a galeria escavada pelo nosso vizinho e percebamos então a convergência de todos esses esforços. Isso impõe um espírito, um desejo comum. Implica também que se fale o mesmo gênero de linguagem. Então este é um texto do Jean Guiton, perfeito para introduzir aqui o nosso esclarecimento sobre o que é ser polímata primeiro, especialista depois. Mas vamos concluir com um texto do Sertilhant que coloca a cereja do bolo de uma forma imprescindível. Será preciso igualmente abster-se de se lançar sobre um tema específico que se gostaria de desenvolver sem ter investigado seus antecedentes gerais e seus vínculos. Ser múltiplo por longo tempo é a condição para ser uno sem perder a riqueza. Regra número 3. Não confunda a vida intelectual com bibliofilia. E o que é bibliofilia? Ora, é um amor demasiado aos livros e às bibliotecas. Não amor demasiado ao conhecimento ou à verdade, mas sim à matéria, ao papel, ao suporte de conhecimento. Isso aqui é apenas um suporte. Tem pessoas que têm tanto amor por isso aqui, que elas nem riscam os livros, elas não colocam anotações dos lados, elas não fazem marcações de trechos importantes, elas querem ter edições bilíngues, livros raros, capas de luxo, itens de coleção. Isso por si só não seria um problema
se a vida intelectual da pessoa fosse entendida como algo mais amplo. Mas quando elas param aí, então elas realmente não estão buscando o supremo bem, a verdade. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Por exemplo, você pode buscar o conhecimento em vários outros suportes, como o cinema, como a música, como a apreciação de outras artes, como na própria observação da natureza. Então, assim, a realidade é que contém os livros, não são os livros que contêm a realidade. Muito antes dos livros existirem, o mundo já estava aí. Então, os livros são um excelente caminho. A vida intelectual moderna e até medieval dependeu muito dos livros, mas os livros não podem formar a totalidade da expressão intelectual de uma pessoa. Então tomem muito cuidado com isso. Vamos ler agora 2 trechos do próprio Sertilhant, super esclarecedores a respeito de tudo isso. A paixão da leitura, da qual muitos se orgulham como de uma valiosa qualidade intelectual, é na verdade uma tara. Ela não difere em nada das demais paixões que dominam a alma. Entretém nela a perturbação, nela lançam e entrecruzam correntes confusas e esgotam-lhe as forças. E um livro é um sinal, um estímulo, uma ajuda, um iniciador. Não é um substituto e não é uma corrente. É necessário que o pensamento seja nosso. Ao ler, não devemos ir aos nossos mestres. Devemos deles partir. Uma obra é um berço, não é uma cova. Regra número 4. Selecione o período ideal para emergir nos estudos. Para isso, é necessário você observar constantemente durante o seu dia quais são as janelas de oportunidade para estudar, ou se você tem um quadro horário de estudo definido, perceber se é naquele quadro horário que o seu pico de atenção e de energia espiritual e mental estão presentes. Então não dá para encarar uma vida intelectual séria no meio de uma bagunça, no meio de uma série de pessoas conversando, com várias interrupções. É necessário encontrar esses recortes do dia que mais nos beneficiem. Eu vou ler para vocês agora 2 trechos do Guiton que vão deixar muito claros esses pontos. Percebam, deveríamos nos esforçar em descobrir quais são as horas divinas, aquelas nas quais a atenção está no estado de lucidez, de penetração, de coincidência com o eu mais vivo. Determinar as horas da paz ativa, o seu número, a sua duração, o seu ritmo, o seu regresso, depois de fazer girar o nosso trabalho ao redor delas. Nunca permitir que nessas horas nos deixássemos prender pelas ninharias deste mundo. E outro. O que importa é cada um conhecer-se e aceitar-se, e ter medido as suas forças, como se em verdade se tratasse de um aparelho. É saber regular a atenção, conhecer os momentos do dia em que se está em sua inteira posse, e os momentos em que ela cessa ou em que deva refazer-se por meio do repouso, da alternância ou da diversão. Essa curva de nossa duração mínima, nós deveríamos tê-la bem presente, assim como são presentes para o piloto transoceânico as informações meteorológicas. Mas tenha em mente a seguinte orientação: a iluminação e a inspiração, elas nem sempre vão ocorrer no momento que você está estudando, porque você pode ter uma vida intelectual mesclada entre estudar, ler, observar e escrever ou ensinar. Então, assim, vão acontecer alguns estalos, alguns insights durante toda a sua vida que nem sempre irão ocorrer nessa janela de tempo. Então, por isso, como a iluminação e a inspiração são perecíveis, altamente perecíveis, você deve carregar consigo um caderninho de notas, como o Leonardo da Vinci carregava, o Codex, ou também o Evernote ou outros aplicativos no seu celular. Essas são ferramentas indispensáveis para você anotar, tão logo apareça, esses insights, esses estalos que aparecem em nossa mente, que nos esclarecem alguma dúvida que estavam ali arrochando a nossa alma. E agora, a nossa 5ª dica, e talvez a mais polêmica desse vídeo: eleja um guru. Isso mesmo. Talvez você tenha ficado acanhado com essa dica, com essa palavra guru.
Essa palavra guru, ela gera muitas vezes um asco, uma aversão aqui para o espírito ocidental, para nós desse lado do mundo, porque a palavra guru ela é muito disseminada e usada no Oriente, tanto nas artes marciais, como nas religiões orientais, como o budismo, o hinduísmo. Por exemplo, Sócrates foi mestre de Platão e Platão foi mestre de Aristóteles, os nossos grandes filósofos ocidentais. Então, se você quiser, se você se sentir mais confortável, troque essa palavra guru por mestre, mas tenha um guru ou tenha um mestre. O meu guru, por exemplo, o meu grande mestre é o filósofo, já falecido, infelizmente, Olavo de Carvalho. Isso mesmo. O Olavo me trouxe a maior parte das chaves que eu tenho a respeito de vários conhecimentos, de vários temas, de várias disciplinas. E ele me trouxe essas chaves porque ele era um polímata, um grande polímata, além de filósofo, e sabia muito de quase tudo. Então, o que um guru faz é trazer a você as chaves de interpretação necessárias para que você adentre conteúdos muitas vezes demasiadamente complexos. Ele faz uma ponte para você, ele te dá o caminho e caminha com você muitas das vezes. Este é o papel do guru. Veja, por exemplo, o que o Guiton nos diz sobre este fato. Um mestre instrui-nos por aquilo que nos dá, estimula-nos por aquilo que lhe falta e que nos induz a sermos o nosso próprio mestre interior. Regra número 6. Reconstitua o status questionis. E do que se trata o status questionis? Trata-se, em sua versão latina, da expressão o estado da questão. O estado da questão era, para os medievais, a reconstituição de uma pergunta, de uma dúvida, de uma discussão, desde a sua origem até o momento presente, trazendo consigo todos os embates, debates e defesas e ataques àquela questão de todos os lados possíveis, para que no momento presente fosse observado o saldo daquela questão e se partisse desse saldo para rediscuti-la. E dentro dessa sexta regra é necessário que você tenha em mente outras 3 engrenagens dessa regra. A primeira delas é o mapa da ignorância. O que é o mapa da ignorância? É aquilo que você precisará ler, ouvir, ou ver, ou pensar, para que você reconstitua tudo o que já foi dito a respeito daquilo. Então você precisa de se sentar um dia e fazer uma lista das coisas que você precisa de ler, das conversas que você precisa de ter com autoridades naquele assunto, das palestras que você precisa de ouvir, etc. Isso é formar o seu mapa da ignorância, ou seja, o que eu preciso de saber para entender o que eu já sei a respeito deste assunto. A segunda coisa é, faça voto de pobreza em matéria de opinião, ou seja, enquanto você não terminar o trabalho da reconstituição do estado da questão, enquanto você não trouxer a questão desde a sua origem até o momento presente, o seu percurso pela história, faça voto de pobreza em matéria de opinião. Não fique dando a sua opinião sem que você tenha todo esse arcabouço em mente, ou pelo menos sintetizado. E o terceiro quesito é, adquira tolerância para com o estado de dúvida. Ou seja, durante essa jornada de reconstituição do estado da questão, você ficará com dúvida muitas vezes. O que você deve fazer quando essas dúvidas surgirem e permanecerem? Ter tolerância para com o estado de dúvida. Você não deve sair emitindo juízos fora da hora. Você não deve ter certezas que não podem ser solidificadas antes da hora. Vejamos, por exemplo, uma breve passagem do Jean Guiton a respeito deste tema. Muitas das obras escritas pelos nossos contemporâneos carecem do que poderia chamar-se a terceira dimensão. Vemos ali pensamentos vulgares e que são como que pintados à superfície do espírito. É que eles não foram ordenados no tempo, o qual lhes teria conferido a perspectiva e o relevo. Bem, se você chegou até aqui,
eu acredito que eu já contribuí de alguma forma para a sua vida intelectual. Se isso for verdade, clique então no sininho para que novos vídeos sejam mostrados a você quando forem publicados. Clique também em gostei, dê um joinha para esse vídeo e contribua para o crescimento do nosso canal. E também inscreva-se desde já no canal. 7ª regra: busque a revivescência das experiências análogas. Olha, essa é uma regra muito premium, muito diamante, muito especial. Porque a vida intelectual ela pode ser levada como um acúmulo desesperado por conhecimentos. Então, as pessoas que não estão preparadas, não foram devidamente preparadas para a vida intelectual, elas podem imaginar que o que elas devem fazer é o seguinte: ler muitos livros, quantos livros elas puderem ler, o máximo possível, fazer os seus fichamentos, né? Pegar os trechos mais importantes e transferi-los para um segundo cérebro, digamos assim. Eu vou falar disso em outro vídeo sobre métodos de estudo e de leitura. E com isso, acumular na sua memória e nos seus registros muitos e muitos aforismos, muitas informações. Então, essa 7ª regra, o que ela quer nos mostrar é que o que é mais importante, como diz o próprio senso comum, não é a quantidade, mas a qualidade. Fazer a revivescência das experiências análogas é ler cada frase, cada pensamento de cada autor e tentar buscar em si mesmo a experiência que esse autor teve para escrever aquilo que ele escreveu. É óbvio que isso não vai ser possível para todos os autores possíveis ou para todas as teorias e livros possíveis. Por exemplo, se você está estudando sobre evolucionismo, por exemplo, o seu debate épico e histórico com o criacionismo, e você está lendo, por exemplo, o livro do Darwin, A Origem das Espécies, você não vai conseguir fazer o que o Darwin fez, porque ele fez uma viagem para fazer aquelas observações que ele escreveu ali, né? A maioria das observações foram feitas em viagem. Então, você não vai conseguir fazer aquilo tudo através dessa revivescência pessoal aí no seu ambiente de estudos. Mas você vai conseguir fazer isso com muitos outros autores, com muitos livros. Agora, olhe só o que o François Charmot vai dizer sobre isso. É perfeito, é extraordinário. Perceba: prometo-lhes bons resultados se seguirem o método correto. E o método a ser seguido é o da reflexão pessoal e da verificação constante dos conhecimentos abstratos, encontrados nos livros e na boca dos mestres, pela experiência da vida tal como é sentida naturalmente em si próprio e percebida externamente, questionando-se até constatar que tudo o que lê e ouve está de acordo com a sua razão, com aquilo que sabe, com aquilo que vê, com aquilo que toca, com aquilo que experimenta, isto é, com a realidade que carrega em si. Regra número 8. Depois de um esforço prolongado, tenha um descanso prolongado. Essa regra é muito importante porque ela vai nos mostrar que o nosso dia de 24 horas não vai ser preenchido totalmente por nossa vida intelectual. Muitos estudantes que ingressam nesse mundo dos livros, nesse mundo de escrever artigos, de querer escrever livros, de entrar na literatura universal, filosofia, história, religião, eles querem estudar o dia todo, mas o espírito humano não está preparado para isso. Nós precisamos de descanso, de distração, de lazer, de tempo para outros papéis sociais, que mesmo que sejam orbitantes da vida intelectual, precisam de tempo e imersão e atenção unicamente para eles. Então, depois que você estiver por minutos ou horas imerso no estudo, faça um descanso prolongado também. Então, dê a você mesmo, ao seu espírito e ao seu corpo a oportunidade de repousar. Neste sentido, duas frases muito rápidas do Guiton.
Não tolere nem o semi-trabalho, nem o semi-repouso. Doe-se por inteiro ou descanse absolutamente. Que não haja nunca em você mistura dos gêneros. E é compreender mal o espírito, considerá-lo apenas quando está em ação e em estado de esforço e de expressão. Regra número 9. Saia do mundo, fique no mundo. Ora, encontramos o paradoxo aqui, não é mesmo? O que eu quero dizer com essa regra é que a vida intelectual, em comparação com a vida civil, parece existir em um pêndulo, em que a pessoa que ingressa nessa jornada intelectual, ela não pode ficar só no seu escritório, só na sua biblioteca, só numa vida imersa nos livros, e ela também não pode viver apenas nas conversações, apenas nas convivências com as pessoas. Ela deve encontrar uma dose certa no meio desse vai e vem do pêndulo. Dizia Goethe que o talento é formado na solidão e o caráter é formado na agitação do mundo. Esse pensamento é belíssimo, porque ele evidencia justamente que não é possível um intelectual viver absolutamente em nenhuma das esferas. E ele precisa tanto conviver, como ele precisa estar só, nos momentos certos, fazendo essa dosagem permanentemente. Mas com relação ao fique no mundo, são necessárias algumas observações. Dizia São Tomás de Aquino, idem vele, idem nole, ou seja, procure amizades e convivências que prefiram aquilo que você prefere e que rejeitem aquilo que você rejeita. Nunca tenha uma convivência profunda com pessoas que odeiam aquilo que você ama ou que amem aquilo que você odeia. Você pode até ter uma convivência superficial, como por exemplo no ambiente de trabalho com essas pessoas, mas não tenha uma convivência profunda, ou como é dito nas roças, nas zonas rurais, são as pessoas que convivem dentro da nossa cozinha, que adentram a nossa cozinha. Essas pessoas têm uma intimidade muito grande com a gente e elas não devem ser essas pessoas que odeiam o que nós amamos ou que amam o que nós odiamos. Tenha essa seleção, tenha esse filtro quando você estiver no mundo. Um rápido texto do Sertilhão vai nos esclarecer isso de uma forma fenomenal. Veja, quando não se procura agradar o mundo, ele se vinga. Se por acaso se consegue agradá-lo, ele ainda assim se vinga nos corrompendo. A única saída é trabalharmos longe dele, tão indiferentes a seu julgamento, quanto prontificando-nos a ser-lhe úteis. O bom é, talvez, que ele nos repele e nos obriga assim a retirar-nos para o nosso próprio interior, a crescermos por dentro, a controlar-nos, a aprofundar-nos. Esses benefícios vêm à proporção que nosso desinteresse se torna superior, isto é, que nosso interesse se centra naquilo que é o unicamente necessário. E ainda uma anedota, uma observação bem irônica do Sertilhão. A dificuldade dos romancistas em nossos dias me parece ser a seguinte: se eles não frequentam a sociedade, seus livros são ilegíveis, e se a frequentam, eles não têm mais tempo para escrevê-los. Veja que então a solução não está em isolar-se completamente, nem expor-se completamente. Está em achar a dose adequada para cada um de nós de convivência e isolamento. Regra número 10. Tenha abertura para todas as teses. E o que isso significa? Veja, nós nascemos no Ocidente. Aqui nós conhecemos o capitalismo, conhecemos o cristianismo, conhecemos a democracia, conhecemos a filosofia grega, os valores morais judaico-cristãos, conhecemos também o direito romano e alguns outros itens que se aproximam da cultura ocidental. Tudo que nós conhecemos está dentro de um universo mais ou menos predeterminado. Então nós nascemos e recebemos essa bagagem cultural. Isso é muito positivo. A tradição é muito positiva. Porém, existe uma série de outros elementos
de outras culturas que compõem o Oriente, que nos agradaríamos muito em conhecê-las, que nos fariam muito sentido se nós nos abríssemos para essas outras teses. O próprio Olavo, já mencionado aqui, foi um grande homem que se abriu para outros universos do saber. Então ele, por exemplo, se envolveu com astrologia, ele se envolveu com tarikas islâmicas, que são grupos esotéricos islâmicos, e bem antes da sua morte, ele voltou para o Ocidente e se convenceu de que o catolicismo romano era de fato a religião verdadeira e de que ali continha a verdade absoluta. Ora, mas ele teve que fazer uma passagem real e pessoal por esses outros caminhos. E às vezes nós também temos que fazer essas passagens e não depositarmos todas as fichas naquilo que nós lemos desses que fizeram esses caminhos. Nós temos que fazer esses caminhos. Não todos eles, e não talvez os mais polêmicos ou os que exigiriam mais de nossas almas. Mas nós temos que fazer pelo menos alguns caminhos, conhecemos pelo menos algumas crenças que sejam contrárias às nossas. Samuel Taylor de Coleridge, ele chamava isso de suspensão temporária da descrença. O próprio Olavo de Carvalho chama isso de uma carta de crédito provisória. E aí me dê licença para extrapolar aqui os livros já mencionados sobre a construção da vida intelectual. Eu vou me apropriar aqui de um artigo do Olavo de Carvalho, O Poder de Conhecer, e ler para vocês um trecho a respeito deste tema. Observe: o aprendizado é impossível sem o direito de errar e sem uma longa tolerância para com o estado de dúvida. Mais ainda, não é possível o sujeito orientar-se no meio de uma controvérsia sem conceder a ambos os lados uma credibilidade inicial sem reservas, sem medo, sem a mínima prevenção interior, por mais oculta que seja. Só assim a verdade acabará aparecendo por si mesma. O verdadeiro homem de ciência aposta sempre em todos os cavalos e aplaude incondicionalmente o vencedor, qualquer que seja. A isenção não é desinteresse, distanciamento frio, é paixão pela verdade desconhecida, é amor à ideia mesma da verdade, sem pressupor qual seja o conteúdo dela em cada caso particular. Regra número 11. Enriqueça o seu imaginário. E do que se trata o imaginário? O imaginário é um dos recursos que nós temos ao lado da capacidade de cognição mesma, da racionalidade mesma, propriamente dita. A imaginação é uma das características mais nítidas que nos diferem também dos animais. E uma frase do Leibniz sempre percorreu as audições, as exposições do Olavo de Carvalho, e ela me fez muito sentido na primeira vez que eu a ouvi. E ela diz o seguinte: a pessoa estará mais próxima da verdade quando ela tiver visto mais figurinhas, ou se houver duas pessoas discutindo a respeito de um determinado assunto, a que tiver visto mais figurinhas estará mais próxima da verdade. E o que isso significa? Ora, figurinhas aqui são imagens da realidade, não são ideias, são experiências gravadas simbolicamente na memória. Eu vou dar aqui algumas ilustrações. Pense, por exemplo, em uma pessoa que viveu a vida toda viajando, que fala fluentemente vários idiomas, que leu muitos livros, conheceu pessoas do mundo todo, e compare essa pessoa agora com alguém que viveu em uma cidade apenas, desde o seu nascimento até a sua morte, ou viveu a maior parte da sua vida nessa cidade. Essa pessoa não leu muito, essa pessoa não conversou muito, não conheceu dezenas de pessoas, ela teve uma vida mais pacata ali no interior de alguma zona rural. Então, se você fizer essa comparação e essas duas pessoas
conversarem distintamente ou positivamente a respeito de algum tema, o que Leibniz quis dizer é que a primeira pessoa, o primeiro agente, tem mais probabilidade de se aproximar da verdade, de estar certo, porque ele tem muitas figurinhas, muitas imagens reais gravadas na memória. Agora, você me pergunta, como eu vou enriquecer meu imaginário? Eu vou ter que fazer o que a primeira pessoa fez? Eu vou ter que viajar muito, ler assim, de forma absurda, exageradamente? Eu vou ter que conhecer muitas pessoas, conversar com muitas pessoas, mesmo eu sendo às vezes introvertido, mesmo eu sendo muito tímido, eu vou ter que fazer isso para eu enriquecer meu imaginário? Não, é para isso que existe um negócio chamado literatura universal. A literatura universal, ela é capaz de dar a você o preenchimento necessário das vidas possíveis. Ou seja, a literatura trata de esquemas descritivos ou narrativos de vidas possíveis. E quando você entra em contato com essas vidas possíveis, quando você as observa, você extrai dela aprendizados assim universais. E esses aprendizados universais você reaplica na sua própria vida e principalmente na sua vida intelectual. E é por isso que nós não podemos deixar que apenas as literaturas expositivas, ou seja, filosofia, história, religião e outras, preencham a nossa vida intelectual. Observe como isso é importante ao ler essas palavras do Jean Guiton. Precisamos ler os romances para conhecermos o sentido de nossa vida e da vida dos que nos rodeiam, um sentido que o embotamento do cotidiano nos esconde. Precisamos lê-los para penetrar em meios sociais diferentes do nosso e para neles encontrarmos, para além da diferença dos costumes, a semelhança da natureza humana. Para estudarmos, como se fosse no laboratório, os problemas fundamentais, que são os do pecado, do amor e do destino. E isso de forma concreta e sem as transposições da moral. Enfim, para que enriqueçamos a nossa vida com a substância e a magia de outras existências. E aqui chegamos à nossa última e 12ª regra. Defina a direção e não o caminho. Isso quer dizer que você deve definir genericamente ou de forma macro para onde você está indo. Qual a direção você quer seguir na vida intelectual no que concerne tanto a sua vocação quanto as disciplinas e temas que você vai abordar, que você gosta hoje, que te chamam, que são magnéticas para você hoje. Porém, não é razoável estabelecer regras e passos milimetricamente rígidos para que você trabalhe. O trabalho intelectual, ele sempre vai sofrer intempéries, percalços e interferências externas. Assim como na vida, o trabalho intelectual nunca vai estar dentro de uma bolha. Então, se você ficar definindo caminhos, ou um caminho só, ou vários caminhos sucessivos, muito bem detalhados, o que vai acontecer é que necessariamente esses caminhos não vão condizer com a realidade. E quando isso acontecer, você vai se sentir frustrado e aí subsiste uma tendência a regredir. Veja, por exemplo, o que o Guiton diz a respeito. O segredo está, creio eu, em obrigar-se a certas aplicações bastante exatas, mas deixando aberta ampla margem, entregar-se a direções nítidas, mas contar com o acaso, em não saber nunca aonde se chegará, mas estar certo todavia de que lá chegará. E outro, um projeto deve ser flexível e disponível, pronto para curvar-se, restringir-se ou ampliar-se conforme as ocasiões, os obstáculos e os desvios. Finalmente, então, fechamos aqui o primeiro vídeo do canal O Banquete. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você me acompanhe aqui para nos alimentarmos nesse banquete com diversas disciplinas, com conteúdos cada vez mais sofisticados,
com conteúdos trabalhados e lapidados por mim para trazer para você o melhor possível. Sirva-se e siga também o Banquete no Instagram, _ o Banquete. Eu estarei sempre por lá e sempre por aqui. Um abraço e até logo!